Olá, tudo bem? Eu quero fazer você muito bem-vindo a essa aula dos óleos essenciais e quero te trazer esse mundo que melhorou muito a minha qualidade de vida. Imagina você poder dormir bem, acordar bem, porque quando a gente dorme bem, a gente tem um dia muito mais proveitoso. Aquele dia que você está com dor de cabeça, você tem um óleo essencial para sua dor de cabeça. Quando nós temos cólica, tem um óleo essencial, tem óleos que modulam, né, os nossos hormônios e mais do que isso, eles fortalecem o cabelo. Enfim, nós podemos ter óleos essenciais para melhorar a pele. E tem óleos essenciais para nós usarmos na limpeza da nossa casa e eu queria te explicar um pouquinho esse mundo dos óleos essenciais. Meu nome é Ana Paula Sorrentino Delvaux, eu sou cirurgiã dentista, eu tenho 3 especializações na área da odontologia, um mestrado, estou fazendo um doutorado em medicina integrativa, sou aromaterapeuta e vai ser um prazer contar para você como os óleos têm modificado a qualidade de vida minha e dos meus pacientes e das pessoas que estão ao meu redor. Queria começar te contando como eu conheci os óleos essenciais. Há mais ou menos 7 anos atrás, uma amiga me viu, eu estava com muita tosse, estava começando a pegar um resfriado muito forte, e ela falou, posso te ajudar? E ela me deu um copo de água, botou 2 gotinhas de peppermint, eu tomei, a tosse passou, e não só isso, ela me deu um vidrinho com On-Guard e disse, olha, toma 2 gotinhas agora, 2 antes de dormir e 2 amanhã de manhã. Gente, eu acordei ótimo, acordei bem. E aí eu pensei, gente, isso funciona pra mim. Quando eu for pra Utah, eu tenho uma filha que mora lá, eu vou nessa lojinha, vou comprar esses óleos que funcionaram pra mim. Na verdade, não era uma lojinha, é uma mega empresa de 3 bilhões de dólares e tem uma clínica onde tratam as pessoas com óleos essenciais. E aí eu fui entender o que é naturopatia. Na verdade, nós estamos muito acostumados, né? A gente tem uma dor de cabeça, a gente vai na farmácia e compra um remédio. A gente tem uma inflamação de garganta, a gente vai no médico, ele prescreve antibiótico, anti-inflamatório, remédio para dor, remédio para febre, enfim. Mas, nada contra a alopatia, nós podemos usar a naturopatia. A alopatia trata o sintoma, trata a dor. A naturopatia, ela arruma o seu terreno biológico para você não ter a dor. Então aí eu comecei a estudar naturopatia, me encantei e me apaixonei por essas gotinhas maravilhosas que melhoram a nossa vida. E os óleos essenciais são usados há milhares de anos. Os sumérios já escreviam em placas, né, como eles usavam as plantas e as ervas e os óleos essenciais para tratamento. 3000 a.C., o que eles faziam? Os egípcios, eles usavam para mumificar as pessoas. 2500 a.C., o Shen Nung, que era um chinês, ele escreveu sobre 300 plantas que ele usava para tratamentos. Casualmente, hoje nós usamos 300 óleos essenciais para tratamentos também. Em 1550 a.C., no papiro de Ebers, e eles já não só escreviam, como eles desenhavam a maneira como eles usavam os óleos essenciais. E assim, gente, 1240 a.C., lá no Velho Testamento, né? Em Moisés, quando Moisés estava tirando o povo do Egito, ele estava salvando o povo do Egito, em Êxodo, a gente vê que Deus, quando ele dá os mandamentos para Moisés retirar o povo do Egito, os óleos que ele deveria usar, levar junto com ele. Eles já usavam óleos essenciais. Os gregos já usavam, né? Também lá no Velho Testamento a gente vê quando a rainha Esther vai casar com o rei Assuero para salvar o povo dela, que as mulheres tomavam banho com óleo de mirra durante 6 meses para se preparar para casar com o rei. O Hipócrates, né, que foi o pai da medicina, em 460 a.C., ele já dizia que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento. Já usavam óleos essenciais na época das pestes, né, para procurar tratar com as pestes com os óleos essenciais e para não se contagiar. Lembra na época da peste negra que eles usavam aquela máscara que tinha um bico, onde eles punham óleos essenciais para evitar que eles se contaminassem enquanto eles tratavam as pessoas. Quando Cristo nasceu, os reis magos, que eram os doutores da época, levaram para Cristo mirra e incenso, que é o outro nome do frankincense, do Líbano, né? Ele é conhecido como Líbano, frankincense e incenso. Levaram para Cristo porque eles sabiam que aquela criança era uma criança especial e naquela época a mirra e o incenso eram muito valiosas. Outra coisa bem marcante também, em 1910, o químico francês René Maurice Gattefossé, ele se queimou muito, o laboratório dele explodiu e ele queimou os 2 antebraços. Os médicos da época fizeram tudo o que eles puderam, mas
Chegou uma hora que começou a necrosar e eles falaram: René vai ter que amputar os 2 braços. E o René Maurice Gattefossé era muito estudioso, ele fez bacias com óleo de lavanda e ele mergulhava os braços na lavanda. E ele nunca precisou amputar, realmente foi cicatrizando, foi curando e ele nunca precisou. E ele escreveu o primeiro livro, né, Aromoterapia, e a partir de então a aromoterapia se tornou muito conhecida, né? O próprio Jean Valnet, em 1943, na Segunda Guerra Mundial, ele já usava os óleos essenciais nos tratamentos das pessoas que eram feridas. Então, gente, os óleos essenciais podem mudar a nossa vida, podem transformar a nossa vida para melhor. E o que são os óleos essenciais? Na verdade, muitas pessoas pensam que são apenas para nós cheirarmos, mas não, eles são líquidos voláteis, aromáticos, não solúveis em água. A constituição química, apesar desse nome óleos essenciais, é álcoois, ésteres, cetonas, aldeídos, terpenos, né, monoterpenos, sesquiterpenos. Na verdade, eles são chamados de óleos, mas eles têm uma composição química natural, que não é oleosa. E esses óleos são originados do metabolismo secundário das plantas. O que é o metabolismo secundário da planta? O metabolismo primário a planta usa para crescer. E o metabolismo secundário é quando ela usa para sobreviver. Então toda planta, né, às vezes estocados em lugares diferentes, né, pode ser estocado nas folhas, nos troncos, nas pétalas das flores, nas raízes, nas sementes. Normalmente a planta vai formar aquele óleo essencial, aquela bolsinha de óleo essencial, nos lugares onde ela precisa mais. Por exemplo, a árvore de laranjeira. Ela forma 3 óleos: o white orange, que é na casca da laranja, ela forma o petit grain, que é da folha da laranjeira, e o neroli, que é da flor da laranjeira. Normalmente a planta vai formar óleo essencial no lugar onde ela mais precisa para se proteger. Então são bolsinhas, né, de óleos essenciais que existem nas plantas para que elas continuem sobrevivendo e crescendo. E por que as plantas então produzem óleos essenciais? Elas usam primeiramente para auxiliar durante o baixo nível de nutrientes, para proteger dos danos causados pelo sol, ajuda para resistir ao ataque microbiano, auxilia a proteger contra temperaturas extremas e ajuda a repelir os insetos indesejados, assim como atraem também os polinizadores. E o que faz um óleo essencial ser de excelente qualidade? Isso é muito importante, porque mudando um desses fatores que eu vou citar para vocês, muda toda a química dos óleos. Então, o local faz toda a diferença. Quem já foi para Portugal vai me entender. A diferença do azeite português para os demais azeites, né? Por que é tão bom? Porque depende do local. Então, a mesma coisa uma lavanda, né? A lavanda e a melissa da Bulgária e da França são diferentes se eu fosse plantar uma lavanda aqui no meu quintal, porque lá o local é diferente, o clima, né? O solo faz toda a diferença. Como eu falei para vocês, então local, solo, clima, o tipo de extração, como aquele óleo extraído. Algumas plantas têm que ser extraídas à mão, né? Colhidas à mão, tem a hora certa para ela ser colhida, tem o tempo certo entre a colheita e a destilação, para ser feita a destilação, e o tipo de destilação e a qualidade de destilação fazem toda a diferença. Então, como eu falei para vocês, todos esses fatores fazem com que a química do óleo seja diferente. E tem coisas nos óleos que são encantadoras. Por exemplo, você sabia que a célula vegetal ela é muito semelhante à célula animal? Então assim, ó, as células elas são tão parecidas que os óleos essenciais complementam a nossa terapia também, nos ajudam também a viver de forma melhor. Na planta ele ajuda a planta a sobreviver. E para nós é quase isso também, né? Por milhares de anos as civilizações sobreviveram sem alopatia, porque elas tinham as plantas que combinavam com o nosso corpo. E algumas pessoas ficam em dúvida e até perguntam, mas pode usar óleo essencial para ingerir? Claro que pode, gente. Você ingere óleos essenciais desde que você nasceu. A cenoura tem óleos essenciais, a laranja tem óleos essenciais, o limão tem óleos essenciais. O nosso corpo foi preparado para conviver e melhorar com os óleos essenciais. Outra coisa interessantíssima sobre os óleos essenciais, a membrana da nossa célula, ela é praticamente impermeável. Pouca coisa consegue atravessar a membrana celular.
o vírus consegue. Por isso que quando nós temos uma virose, normalmente os médicos dizem assim, fique em casa, porque você tem uma virose e não existe remédio para virose. Porém, o óleo essencial, assim como o vírus, ele atravessa a membrana celular e ele entra dentro da célula, destruindo a bactéria, o vírus, o fungo. Para atravessar a membrana celular, depende o tamanho da molécula e o tipo da molécula que vai atravessar. Por isso que o óleo essencial, cada gotinha dele tem 40 milhões de trilhões de moléculas. Ele é nanomolecular, ele atravessa a membrana celular. E por isso que quando aquela amiga, então me deu o On Guard para mim tomar, no dia seguinte eu acordei bem, porque eu tomei, ele atravessou a membrana celular e ele me deixou melhor. E tem diversos trabalhos científicos falando sobre isso. Aliás, sobre óleos essenciais, se você googlar, se você colocar lá no Google acadêmico, você vai ter diversos, milhares de trabalhos científicos sobre óleos essenciais para tudo que você desejar. Outra coisa que eu sou apaixonada com os óleos é o tempo de ação deles. Em 22 segundos ele age no nosso cérebro. Em 2 minutos ele está em toda a nossa circulação, toda a nossa corrente sanguínea. E em 20 minutos ele está em todas as células do nosso corpo. E você pode perguntar, Ana, mas para que eu quero óleos essenciais em todas as células do nosso corpo? Então, tem trabalhos do Bruce Stanion, que em 1992 ele construiu o primeiro monitor de frequências do mundo. E através de estudos, o que eles viram? Que se nós temos entre 62 e 71 MHz, nosso corpo não adoece. Então, entre 62 e 71 MHz, nós temos saúde. Se baixar para 58 MHz, vocês sabem, nós somos seres quânticos, energéticos. Então, se baixar para 58 MHz, nós ficamos suscetíveis a ter uma gripe, um resfriado. Se baixar de 55 MHz, nós estamos suscetíveis a ter uma candidíase. Baixou para 52 MHz, o nosso corpo fica propício a ter um herpes. Baixou para 42 MHz, pode surgir no nosso corpo uma doença mais séria, como por exemplo o câncer. Baixou de 32 MHz, nós vamos a óbito. O que faz nós termos os megahertz bons? Dormir bem, comer bem e não se estressar. Não é muito fácil, não é verdade? Mas vão ter noites que a gente dorme mal, que no dia seguinte nós podemos usar um óleo essencial e melhorar o nosso bem-estar, até poder ir animado para o trabalho. Vai ter dias que a gente vai se alimentar de forma inadequada, porque a gente vai estar viajando, nós vamos na casa de um amigo, Nem todo mundo come perfeitamente sempre. E vai ter dias que nós vamos nos estressar também. Nesses momentos onde nós baixamos os nossos megahertz, ou porque nós não dormimos bem, ou porque nós não nos alimentamos bem, ou porque nós nos estressamos, nós podemos usar os óleos essenciais. Por exemplo, o óleo de rosa tem 320 MHz. Lembra que eu falei que nosso corpo tem saúde entre 62 e 71 MHz? Se nós usarmos o óleo de rosa, nós vamos modular para cima os nossos megahertz. O lavanda, que é excelente para nós dormirmos, tem 118 MHz. Também modula para cima. Então, se nós tivermos um dia estressante, cansados, ansiosos, a gente pode passar um lavanda, pingar no nosso travesseiro, massagear a nossa sola do pé com óleo de lavanda e vai modular para cima os nossos megahertz também. A mesma coisa, se a gente não dormiu bem, acordou mal, a gente pode usar um peppermint que tem 78 MHz e vai nos deixar muito animados. Eu gosto muito de usar peppermint com tangerina e começar o dia bem animada. E assim os óleos essenciais modulam os nossos megahertz. E os óleos podem nos auxiliar de várias maneiras. É importante nós sabermos que eles podem ser usados de 3 maneiras. De forma tópica, que é quando nós passamos na pele. De forma aromática, quando nós aspiramos. E se for da marca do Terra, que é a única que pode atualmente no Brasil ser usada de forma interna, a gente pode então ingerir óleos essenciais. Mas fica a dica, e é importante você saber que atualmente a única marca que nós podemos ingerir é a do Terra. E fica a dica também, vamos ligar o penso? Se eu não posso ingerir, por que eu vou aspirar, Porque quando eu aspiro, entra pela minha mucosa nasal e vai para o meu pulmão. Gente, os óleos essenciais, eles mudam, eles aumentam a qualidade de vida das pessoas. Eles ajudam as pessoas a passar dor de cabeça, eles ajudam a melhorar a digestão. Lembra quando nós éramos pequenos que a gente tinha uma dor de barriga e a nossa avó dizia assim, dá um chazinho de hortelã-pimenta para ele? Lembra disso? Quando a gente estava muito nervoso, a avó dizia assim, dá um chazinho de camomila. Então, os óleos essenciais já são conhecidos há muitos anos. Eu quero te mostrar como você pode usar os óleos essenciais para dor de cabeça,
estresse, depressão, mau humor, desequilíbrios hormonais e emocionais, auxiliar no seu emagrecimento, auxiliar em tratamentos de dermatite, de pele, deixar sua pele ainda mais jovem. Imagina então você poder usar os óleos essenciais em mais de 250 sintomas sem ter os efeitos colaterais.